mundo teremos aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Seja bem-vindo, meu amado. Que Nossa Senhora te conduza. Amém, muito obrigado, muito obrigado. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui nos estúdios, também a todos que estão em casa nos acompanhando. Hoje é domingo, portanto é um dia consagrado ao Senhor. E desde esta manhã, Jesus tem muitas maravilhas a realizar em nossas vidas. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Então eu convido a todos a ficarem de pé. Eu sei que está um pouquinho frio aqui em São Paulo, e então que o Espírito Santo venha para turbinar o nosso coração, fortalecer o nosso ânimo, e juntos, desde esta manhã, pelas mãos de Maria, pelo qual nós já rezamos a divina vontade, clamaremos sobre nós esta graça, esta unção, que o Espírito Santo venha despertar os nossos sentidos exteriores e interiores, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e dê frutos. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, coloca a mão no seu coração e repete comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, fortalecei o meu ânimo com a graça do Espírito Santo, porque eu necessito da palavra de Deus, eu necessito do dom da escuta. Por isso vem, Espírito Santo, e realiza uma obra nova na minha vida, na minha família. Vamos cantar então, meu irmão, minha irmã, ao Espírito Santo, para que venha nos tocar profundamente e já realizar esta obra de cura, de conversão e de louvor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, e descobrir suas riquezas em meu coração. Descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com uma luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ainda nesse cântico, põe a mão sobre a sua cabeça agora e vai pedindo que o Espírito Santo destrave todos os bloqueios, todas as barreiras, toda a sonolência, toda a preguiça espiritual, tudo aquilo que ainda venha a te impedir de estar sensível à voz de Deus. Por isso vem, Espírito Santo. Nós já estamos nesta manhã mergulhando nas profundezas do coração do Pai. Por isso vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos curando, nos consolando.
nos tirando da prostração, do desânimo. Vem, Senhor Jesus, e impõe as Tuas mãos sobre as nossas cabeças, sobre as nossas mentes, que nos últimos tempos têm se sentido tão perturbadas, com tantas más notícias, com tantas preocupações. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, removendo todos os bloqueios, removendo todas as paredes, todas as muralhas, tudo aquilo que é frio, sem vida, tudo aquilo que é objeto de tristeza, de desânimo, de medo do futuro. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós que estamos aqui na Rede Século 21, mas também aqueles que nos acompanham. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que têm se contaminado com tantas más notícias, com tantas preocupações nesses tempos de pandemia, tantos sustos, tantos medos. Suavemente, Espírito Santo, vem se derramando sobre a nossa mente, sobre a nossa memória, sobre o nosso coração. Queremos consagrar, ó Espírito Santo, a vós a nossa mente, as nossas expectativas, necessidades e preocupações. Por isso vem, Espírito Santo. Cantemos ao Espírito Santo de Deus. Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Você pode levantar os seus braços agora, em sinal de liberdade no Espírito Santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos nos assentar, fiquem bem acomodados. Se quiserem já tomar a palavra, a Bíblia nas suas mãos. Eu quero mais uma vez dar o meu bom dia em nome de todo o nosso Instituto dos Salvistas. Eu estou aqui já com alguns dos nossos irmãos, outros estão em missão. Acabamos de ter mais um padre ordenado, aqui de Valinhos inclusive, Padre Pedro, foi ordenado ontem e agora pela manhã, aqui pertinho, a sua primeira missa. Louvado seja Deus. E então nessa abertura desse Louvemos ao Senhor, eu quero me identificar. Eu sou o Padre Helder Pio, pelo sotaque, já não nega, sou nordestino, graças a Deus, inclusive eu sou de Arapiraca, Alagoas, da terra e do grupo do nosso irmão Lanciano, que está ali ao meu lado. Que alegria revê-lo, lá da terrinha, lá das Alagoas. E já quase, praticamente 17 anos, eu vim para São Paulo, eu vim para o Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Padre, quem são os salvistas? Nós bem conhecemos as antigas congregações, não é? As congregações, os institutos, ordens religiosas. São os beneditinos, os jesuítas, nós temos os salesianos. São muitas as inspirações na história da igreja. Há 27 anos atrás, por graça de Deus, e dentro desse movimento de Pentecostes, desse caris, dessa efusão do Espírito Santo, que é esta renovação carismática católica, dentre tantas inspirações, século 21 é uma delas. Também um cidadão, um homem chamado Padre Gilberto Maria de Fina, ele se abriu para esse chamado. Ele então funda a Fraternidade Jesus Salvador, os salvistas.
em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro. Depois que ele fundou esse instituto, então nascem os irmãos salvistas, as irmãs salvistas, a Ordem Terceira. E já há 27 anos que nós temos muitos missionários, muitos irmãos e irmãs presentes em várias dioceses, em vários lugares aqui do Brasil, inclusive da Europa também. O nosso carisma é o louvor de Deus. O louvor de Deus em todas as circunstâncias. O louvor de Deus que gera a santificação pessoal e comunitária. Eu gostaria até que posicionasse a câmera ali no quadro do nosso servo de Deus. Esse servo de Deus que vocês acompanham na tela, falecido, vai fazer 17 anos, faleceu em odor de santidade, porque fundou essa comunidade de milhares, de vários irmãos e irmãs carismáticos. Depois de começar o nosso estudo e apresentar o caso do Padre Gilberto, esse servo de Deus, para Roma, então Roma nos deu a grande alegria de declará-lo servo de Deus. Já começamos esse processo de beatificação e de canonização, pois eu acredito firmemente que o céu, nos próximos anos e décadas, será povoado com muitos santos carismáticos, Padre Eduardo. Amém, gente? Muitos santos e santas carismáticos vão povoar o céu, porque já na terra se abriram a efusão do Espírito Santo. Então, peço a Nossa Senhora de Pentecostes, que é a nossa padroeira, é uma inspiração de um título mariano do nosso fundador, Padre Gilberto, e que ele também, diante de Deus, interceda por nós. Eu gostaria que vocês tomassem a palavra comigo, porque nesta manhã nós ouviremos que no mundo nós atravessamos, sim, muitas aflições, muitas tribulações. Na parte da tarde, com a pregação do Padre Claudionor, nós também seremos consolados pela força do Espírito Santo. Mas para já, meu irmão, minha irmã, eu te convido a tomar a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. João capítulo 16, versículo 33. Cumprimento aqui também os meus paroquianos. Desde o ano passado assumi uma paróquia na Diocese de Franca, no interior de São Paulo. Atualmente eu estou na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Restinga. Então a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos então na palavra esse testamento de Jesus. Jesus, no versículo 33 do capítulo 16, vai dizer o seguinte: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. E daí vem o título do Louvemos o Senhor de hoje. No mundo tereis tribulações, para algumas traduções bíblicas, no mundo tereis aflições. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu vou repetir a segunda parte do versículo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Século 21, é muito importante para nós todo esse registro que São João Evangelista faz a respeito de um bloco, de uma parte da vida de Jesus que não nos é contada pelos outros evangelistas. Então João, ele é atento para descrever a nós, principalmente o tempo da despedida de Jesus. Os capítulos que vão do 13 ao 17, são aquelas últimas palavras, as últimas memórias de Jesus Salvador, onde Ele vai entregar nas nossas mãos o seu testamento de amor. Nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, nesta passagem, há dias, há momentos em que Jesus vai sofrer a sua paixão, em que Jesus vai dar a sua vida por nós. Então, pensa comigo, nós estamos nesse contexto de pandemia, com uma proximidade da morte,
do sofrimento nos assusta, nos inquieta. Como nós passamos a pensar na vida e a pensar no que nós fizemos ao longo da nossa história, quando a gente vai tendo a sensação de que nos restam poucos dias. Então, voltando na história, nós que temos muita compreensão do Jesus que é o Deus poderoso, o Deus glorioso, esse Jesus, ele assumiu a nossa carne humana. Portanto, se ele assumiu a nossa carne humana, ele assumiu as nossas dores, os nossos dramas, as nossas dificuldades. Com Jesus não foi diferente. No contexto desse capítulo 16, que está dentro do bloco do 13 ao 17, Jesus agora está ditando as suas últimas palavras. Portanto, ele capricha, portanto, ele deixa o seu testamento, aquilo que lhe é mais valioso. Nesse contexto, nós já sabemos muito bem, quando participamos da Semana Santa, do Tríduo Pascal, é nesse contexto de Páscoa, de passagem deste mundo para a glória do Pai, que Jesus entrega como testamento a Eucaristia, Jesus entrega como testamento o sacerdócio, Jesus entrega como testamento o lava-pés, que é o símbolo do amor, que é o símbolo do serviço, é o símbolo da igreja. Mas se o tema é que Jesus diz a nós, que nesse mundo haveremos de ter tribulações, é preciso entendermos também, que o próprio Jesus padeceu as mesmas dificuldades. Ele não se isentou. Muitas vezes nós nos justificamos, muitas vezes nós ficamos naquela lógica parcial de alguns judeus de antigamente, em que acreditavam que quando eu rezo, sou bonzinho, eu sou piedoso, então as graças têm que acontecer, então Deus é obrigado a tirar de mim toda a dor, todo o sofrimento, todo o pecado. Quando eu faço o mal, então, alguns judeus pensavam isso, por isso apareceu o livro de Jó. Eles acreditavam que aqueles que rezavam, só coisas boas deveriam acontecer, e aqueles que não rezavam, aqueles que eram injustos, aqueles que eram infiéis, eles mereciam toda a sorte de desgraça. Esta era a mentalidade. Mas quando o Messias vem ao mundo, ele mostra que a história de salvação é diferente. Então, Jesus, ele também padece tribulações. Para entender o contexto, depois nós falamos da coragem, depois nós falamos da vitória sobre o mundo. Nesse contexto, volto com vocês ao capítulo 16, a todo esse evangelho de São João, no capítulo 16, porque algumas frases, algumas palavras de Jesus, nos ajudará também na segunda parte dessa pregação, a entender também o tempo presente. Esse tempo pandêmico, esse tempo tão estranho que estamos vivendo, mas sempre com esta consolação. Jesus nos amou. Jesus disse para nós: coragem, eu venci o mundo. Nesse capítulo 16, irmãos, no versículo 2, uma primeira surpresa já acontece. Jesus diz para os seus apóstolos, naquele contexto do cenáculo já: expulsar-vos-ão das sinagogas, mas ainda virá a hora em que aquele que vos matar, o julgará realizar ato de culto a Deus. Este já é o primeiro drama. Pessoas religiosas, também autoridades romanas, se veem justificados a entregar o inocente à morte. Esse texto aqui, João escreve, porque se concretiza também no primeiro século cristão, onde judeus e romanos levaram muitos cristãos, entre eles Estevão, à morte, ao apedrejamento. Então Jesus já está nos vacinando que infelizmente a tribulação pode chegar na vida dos inocentes, e Jesus é o primeiro deles. Então, nesse versículo é interessante, muitos pensarão fechar igrejas, pensarão fechar sinagogas, pensarão derrotar o templo,
acreditando que prestam um culto à verdade, que prestam o culto a Deus. Lê do engano, e Jesus já falava sobre isso. Depois, nos versículos 5 em diante, Jesus vai falar sobre o Paráclito. E isto é muito importante, meu irmão e minha irmã, por quê? Porque se ele já está há horas de ser entregue nas mãos dos homens, se a cruz lhe espera, dentro de pouco tempo, os apóstolos precisam de ser consolados, assim como nós, que no meio do sofrimento, no meio da dor, precisamos nos lembrar que não somos órfãos, nós temos o auxílio do alto. Assim também Jesus vai dizer para os seus amigos, para os apóstolos. No versículo 5 ele diz: agora porém vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto eu vos digo a verdade, e é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. Meus queridos, nós jamais somos órfãos, nunca somos órfãos. Jesus permaneceu na sua vida terrena com os apóstolos, e nas proximidades de ele voltar à direita do Pai, ele está declarando com todas as letras: o Paráclito virá, o Espírito Santo virá. Estou com um quadro maravilhoso atrás de mim aqui, até lembra aquele vitral gigantesco, lindíssimo, no ponto mais alto da igreja lá no Vaticano, da Cátedra de São Pedro no Vaticano. O Espírito Santo vem sobre nós, ele é a nossa consolação, ele é Jesus ressuscitado e presente, caminhando no meio de nós. No mundo teremos tribulações, mas nós somos acompanhados pela pessoa do Espírito Santo. Descendo um pouquinho no versículo 8, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Eu me recordo de novo, Jesus está dando o seu testamento. Então Jesus está deixando as coisas um pouco mais claras a respeito do que teologicamente, misteriosamente está acontecendo naquele momento. O Espírito Santo vem para instalar no nosso coração e na história humana 3 verdades. Quais são, Padre, essas 3 verdades? O pecado, a justiça e o julgamento. Então, no versículo 9, o Espírito Santo vem para nos fazer compreender a realidade do pecado porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Meus queridos e amados, o Espírito Santo vem para anunciar e instalar em nosso coração a verdade plena, e nesta verdade plena, nós acabamos de aprender que é o pecado que gera morte, é o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que causa desordem em nossas vidas. Então o Espírito Santo vem para nos lembrar que o pior dos pecados, muitas vezes nós temos as listas de vários pecados, São Mateus tem sua lista, o próprio São Paulo tem a sua lista, existem muitos pecados, mas em toda a teologia de São João, ele considera o mais grave o pecado de não acreditar em Jesus, de não crer em Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu sei que nesses tempos de pandemia, muitas vezes, o nosso coração permite acontecer vários questionamentos, e infelizmente um dos maiores questionamentos é esse: onde está Deus com tudo isso?
Por que Deus não intervém? Por que Deus não age? E muitas vezes a enganação da serpente, do sedutor, é exatamente atribuir a Deus os males que acontecem, fruto da nossa distorção, da nossa desordem, da desordem do pecado. Por isso nós precisamos de pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence, em primeiro lugar, no meio das tribulações, independente das circunstâncias que nós atravessamos, na nossa casa, às vezes é o desemprego, situações de divisões, de dificuldades na igreja. Nós nunca podemos deixar de crer em Jesus. Amém? Sei que a máscara, né, às vezes abafa um pouco a nossa voz. Amém? O Espírito Santo nos convence que o pecado por excelência é não crer em Jesus, não crer que Ele é o Salvador. O Espírito Santo faz uma segunda denúncia a respeito da justiça. É justo que, se Jesus morreu e ressuscitou por nós, se nós temos que passar pela experiência da morte, que morramos para o pecado. Não morramos para Deus, não morramos para as coisas de Deus, morramos para o pecado, extinguindo de nossas vidas, pela confissão, pelo arrependimento, pela conversão, tudo que é mal. O Espírito Santo então nos convence de que é uma questão de justiça. O que significa justiça? Dá a cada um o que lhe é devido. Então é justo se Jesus é inocente, estava ao lado de Deus, nós cá embaixo pecadores, Jesus desce, assume a natureza humana, morre de amor por nós, apaga os nossos pecados, sobe para o Pai e pede que eu e você se arrependa, que eu e você viva da palavra, viva dos sacramentos, para poder ter a graça de voltar ao Pai com Ele. O mínimo que nós temos que fazer é morrer para nós mesmos. Esta é a segunda palavra que o Espírito Santo vai sugerir, instruir a igreja. E a terceira palavra? A terceira é sobre o julgamento. Versículo 11, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Meu irmão, minha irmã, o príncipe do mundo, nós sabemos, é o demônio, e existem tantas outras palavras que lhe são semelhantes. O anti-Deus, ou anticristo, aquele que desde o início, lá no Gênesis, está simbolizado pela serpente. Ele é o sedutor, é aquele que, por inveja do Cristo, cede à tentação, rompe com a sua liberdade e vira as costas para o plano de salvação de Deus. Esse demônio, o príncipe deste mundo, aquele que é o autor primeiro de todo o desencadear do mal, ele já está julgado. O príncipe deste mundo será vencido na cruz. Amém? Nós precisamos de acreditar nisso, meu irmão, minha irmã. Santo Agostinho vai dizer que o demônio é como um cão amarrado, só morde quem chega perto. Então, meu irmão, minha irmã, nós sabemos pela teologia que a ação do demônio, ela é destrutiva, destruidora, mas ela é parcial. A permissão misteriosíssima de Deus lhe dá uma concessão até um certo ponto. O demônio jamais poderá violar, por exemplo, a nossa liberdade, a nossa vontade, uma vez que nós nos decidimos por crer em Jesus. Por isso o Espírito Santo, nesse contexto de João 16, é aquele que vai nos ensinar que quem crê em Jesus tem a vida, tem a plenitude, tem a alegria plena. Vai nos ensinar que é uma questão de justiça. Nós não fomos feitos para viver eternamente no desgaste desse mundo. Por mais que queiramos viver 80 anos, 90, 100, 120, como diz a minha avó, pelo menos 120 anos, nesse mundo havereis de ter tribulações, porque a nossa vida não se encaixa com a vida deste mundo.
Por mais que tenhamos alguns prazeres, por mais que tenhamos alguns gozos, a nossa vida, Deus nos fez para a sua glória. Está em Efésios no capítulo 1. Deus nos constituiu para o louvor da sua glória. Então, no mundo havereis de ter tribulações? Sim, havereis. Mas coragem, eu venci o mundo. Por essa mesma trilha da entrega, do amor crucificado, Jesus venceu o mundo. Depois, mais para baixo, nesse mesmo capítulo, nós temos uma analogia que é belíssima. A passagem de Jesus é comparada a uma dor de parto. Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Levanta o braço. Ei, várias mães aqui. Oh, coisa boa. E uma dor de parto, uma mãe sabe que é uma dor de parto, né? É interessante porque na Bíblia, essa dor de parto, ela é comparada a alguém que passa pelas contrações de uma aflição, de uma tribulação, de um sofrimento, mas quando ela passa por essas contrações, certa de que a luz lhe espera, de que a liberdade e a vida lhe espera, então ela aceita passar pelas contrações, e quando acontece a passagem, é como se nunca tivesse acontecido nenhuma dor, não é assim? As mães que tiveram parto normal, ela conta, dói que só a bexiga, pensa como é um negócio doloroso e tudo, mas quando nasce o filho, acabou o sofrimento, aí já vem aquele sorriso, e já vem o filhote aqui, ó, para colocar em seu peito, feliz da vida. São Paulo também usa essa imagem, e aqui São João vai dizer que todos aqueles que passam por tribulações em Cristo, é mais ou menos semelhante a uma dor de parto. Aquela tristeza, aquela dor, depois se transformará em alegria. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que nesses tempos de pandemia, nós estamos atravessando também as contrações, semelhantes às contrações de uma dor de parto. Meu irmão, minha irmã, eu sei muito bem que nesses tempos tenebrosos, nós estamos com essa sensação de escravidão, de prisão, como se tivéssemos 4 paredes à nossa volta, e não nos tivesse nenhuma alternativa, mas deixa eu dizer para você, a nossa alternativa, a nossa opção, é Cristo, é Jesus, o Cordeiro imolado na cruz por amor a nós, Ele é o nosso Salvador. Então, também em tempos de pandemia, onde parece que as soluções, as respostas estão cessando, porque as pessoas vão colocando muita fé e muita confiança em certos tratamentos, depois as pessoas colocam muita fé e muita confiança em vacinas, mas com todo o respeito, com toda a humildade, em relação aos cientistas, em relação a tudo aquilo que eles estão procurando e desenvolvendo, a vacina perfeita, a cura, o antídoto para o mal, para todo o mal se chama Jesus Salvador. É Jesus. Por isso Ele já nos deixou vacinados aqui, com a sua palavra. Amém? Então, Jesus passa por essas contrações. Várias autoridades já estão lhe cercando. Pessoas de dentro do seu grupo de amor, dos apóstolos, também já estão combinando a traição a Ele. O contexto é de dor. O contexto é de isolamento. Jesus já não está pregando às multidões, Ele já está mais isolado, confinado, apenas com aqueles seus irmãos mais próximos. Porém não sucumbe ao espírito do mal, Ele ama e ama até o fim. Daí, meu irmão, minha irmã, a palavra traz para nós, de onde vêm então as tribulações, Padre? De onde vêm as aflições? Já que muitas vezes a serpente nos confunde, a serpente nos confunde como se Deus fosse o autor e estivesse por trás de tudo isso. O mesmo São João que escreve o Evangelho, escreve Apocalipse, ele na primeira carta, primeira epístola ou carta de São João,
no capítulo 2, se quiser me acompanhar, as cartas de João já estão ali próximas do Apocalipse, do último livro da Sagrada Escritura. O espírito do engano semeia no coração humano que o pecado não existe, que a igreja é a religião da culpa e que os males deste mundo são atribuídos a Deus. Nós então, com o recurso da própria Bíblia, da própria palavra, descobriremos o contrário. Não é a igreja que está aqui para pregar, é apenas para falar de culpa, de deveres, de exigências. Não é Deus que permite que todo mal aconteça, porque está brincando conosco. Todas essas sensações, todas essas interpretações são frutos da inversão de valores, da semente do mal. Então, o mesmo João, na primeira carta, capítulo 2, no versículo 15, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas vem do mundo. Deu para entender? Então a palavra está nos dizendo que as tribulações não saem das mãos de Deus. As tribulações do tempo presente, elas são o resultado das distorções, das desordens, fruto do demônio, mas do pecado da humanidade, da desobediência da humanidade. Então nós temos que começar a separar as coisas. Nós temos que começar a assumir as nossas responsabilidades pessoais. Porque o pecado é algo genérico, é algo disseminado, sim, é o pecado original que contamina a todos nós sem exceção. A Virgem Maria, dentre as criaturas deste mundo, foi a única que não pecou. Mas além daquele pecado que nos contamina de maneira involuntária, também nós temos os nossos pecados pessoais. E aqui, meu irmão, minha irmã, a primeira carta de João já vai denunciar que as tribulações saem desses três inimigos da alma humana. São os três inimigos da nossa fé. Os três inimigos daquilo que o Espírito Santo já nos orientou. Não crer em Jesus como nosso Salvador. O primeiro, que nós lemos agora há pouco, a concupiscência da carne, a sensualidade. Essa vaidade que toca, essa vaidade que desordena os olhares, aquilo que escutamos, os gestos, o corpo. A sensualidade é esta primeira coluna. Depois, essa concupiscência dos olhos, essa cobiça dos olhos, a sedução das aparências. Nós estamos num mundo onde reina também a aparência. Nessa época de likes, nessa época de internet, nessa época em que nós somos felizes tão somente com a aprovação do outro, se não é depressão na certa. Estamos num mundo cheio de aparência. E em terceiro, a terceira fonte de tribulação, de aflição, o orgulho da riqueza, a sede da posse, a sede de poder. Como a sede de poder tem feito mal, meu irmão, minha irmã. A sede da boa vida, a sede da não preocupação com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem, com aqueles que são os necessitados à nossa volta, a sede do poder. São essas distorções, são essas desordens que vão contaminando o ser humano, que vão fazendo ele se afastar de Deus. Este louvemos o Senhor como todos os outros, como toda a programação do século 21, como tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Tudo isso são remédios para que a gente saia dessa tribulação do mundo, dessa desordem do mundo, e migre e volte o quanto antes para Deus. Os três inimigos da nossa alma, essa desordem que vem de Adão e que nos perpassa também.
já que nós estamos falando de Jesus, já que nós estamos falando que Ele próprio passou por tribulações, então vamos aprender com Ele também, como que nós fazemos para nos livrar desse espírito do mal, desse espírito de aparência, sensualidade, de orgulho, de autoritarismo, totalitarismo que reina no mundo presente. Olhando para Jesus. Jesus dizia: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então é preciso nos aproveitar das armas que nos ajudam a vencer o mundo. Também isso Jesus nos deixou o seu ensinamento. Coragem, se nós cortamos a palavra em latim, coragem, então coração, agem, ação. Coragem significa então a ação do coração. Aquela atitude, aquela motivação, o nosso coração que se posiciona e se mobiliza para fazer algo. O nosso coração que sai da prostração ou da indiferença, da preguiça espiritual. Ou como aprendemos com o Sagrado Coração de Jesus, foi antes de ontem o Imaculado Coração de Maria, sair da tibieza, da frieza de ânimo. Então, Jesus, com coragem, vence o mundo através de 3 relacionamentos. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo e o seu relacionamento com os outros. E isto sintetiza o que foi a vida de Jesus. No relacionamento com Deus, João 16:33, nós acabamos de ver aqui. Se a gente sobe um pouquinho, no final do versículo 32, tem uma frase que diz o seguinte: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você que está aqui nos acompanhando, quem está em casa, se quiser também, coloca a mão no seu coração. E repete com o Padre: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu não sou órfão, porque o Pai é a minha companhia. Eu não estou isolado, porque o Senhor é a minha força. Amém. Isso que Jesus falou é exatamente o que Ele nos deixa como testamento. Então vejamos, Jesus suportou todas as tribulações da sua caminhada nesse mundo, porque Ele estava unido ao Pai. Ele não vivia de maneira solitária, Ele tinha a amizade do Pai, Ele tinha a união com o Pai, e assim aconteceu em vários momentos. Jesus, quando estava no Horto das Oliveiras, se preparando para a paixão, Ele conversava com o Pai. Jesus, quando precisou escolher os 12 apóstolos, se retirou em oração no monte, a noite inteira, orando ao Pai. Lucas 6, 12 ao 13. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 21, Jesus também louvou ao Pai no Espírito Santo, porque o Pai estava escondendo as coisas aos sábios, inteligentes, mas estava revelando seu amor aos pequeninos. Aqui eu abro uma nota de rodapé, já que nós salvistas estamos nessa explosão de alegria. O nosso fundador, o Padre Gilberto, como servo de Deus, o Padre Gilberto tem essa passagem de Lucas 10, 21, como uma experiência muito cara de louvor de Deus. O movimento de amor. Jesus exulta de alegria no Espírito Santo. Então, a carne de Cristo, sua humanidade estremece de alegria, de ardor, no Espírito Santo, e Jesus diz: eu te louvo, ó Pai. Então, como que Jesus atravessa
de pé firme às tribulações? Primeiro, na sua relação com o Pai. E o louvor de Jesus ao Pai acontece no Espírito. Por isso a nossa espiritualidade é carismática. Assim como Jesus na sua humanidade, na sua carne, assim também eu e você, nós salvistas por vocação, por estado de vida, a nossa carne no Espírito, cheia do Espírito, brada esse cântico de glória, o louvor de Deus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Amém? Então, se a gente padece tribulações, dificuldades, nós não estamos sozinhos. Jesus acaba de nos ensinar. Ele louva ao Pai. Ele reza ao Pai nos momentos felizes de exultação, mas também conta com a companhia do Pai nos hortos, nas oliveiras de sua vida. Depois, a relação consigo mesmo. O que Jesus pode nos ensinar sobre como nos portar diante de uma sociedade com tantas propostas, com tantos convites? O relacionamento consigo mesmo está em João 10, 17, desculpa, isso é depois. O relacionamento consigo está em Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Jesus, ele entende, na sua humanidade, que não adianta ceder ao ódio. Hoje em dia tem um ódio do bem, né? Porque tem gente que, em nome da tolerância, vive pregando um discurso de ódio. Essa tal luta de classes marxista que vem para destruir relações, destruir grupos, destruir comunidades. Meu irmão, minha irmã, Jesus já nos vacina contra todo ódio. Pelas bem-aventuranças, Jesus se relaciona, ele vive de maneira mansa, humilde, pacífica, pobre em espírito, misericordiosa e justa. Mateus 5, do 1 ao 11, vai falar sobre isso. A tábua de salvação de todo cristão são as bem-aventuranças. Então, Jesus, ele é puro, ele é pacífico, ele não se deixa levar pelas sugestões do demônio, ou por aquelas autoridades pseudo-religiosas, que tentavam a todo custo tirar Jesus da sua missão, tirar Jesus do seu autoconhecimento, da sua identidade, da sua escala de valores. Então, relacionamento honesto consigo. O que tem sido as nossas decisões? O que tem sido as nossas decisões? O que é que os nossos sentimentos, os nossos afetos, desejo profissional, desejo de família, quais são as sugestões que passam pela nossa cabeça? Independente de tudo isso, se nós queremos uma escala de valores, se nós cremos em Jesus, precisamos viver como Ele viveu, como Ele nos ensinou. Então, as bem-aventuranças, a disciplina interior, a busca pelas virtudes, é a forma como Jesus, humano, homem, aprende e passa pelas tribulações. E em terceiro lugar, eu fui me adiantando, é o que está em João 10, 17 ao 18. Como que Jesus se relacionava com os outros? No capítulo 10 de João, Jesus vai dizer assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Então, Jesus está enviando essa mensagem para nós. Ao invés de a gente ceder à murmuração, ao embate, ao ódio, à frustração, ao invés de a gente ficar só no reino do sentimento, da mágoa, porque aquela situação poderia ter sido diferente, nós temos que nos armar com essas armas da salvação. Nós temos que aprender com Jesus, que é manso e humilde. Existem muitas situações como esta da pandemia, tantas restrições, tantos problemas, tantas dificuldades. Tem coisas que são involuntárias, sim ou não? Não é a gente que quer, a gente não quer e nem deseja o sofrimento. A gente não quer e jamais deseja ter que ir a um hospital. A gente não quer e não deseja se submeter a tantas situações constrangedoras.
Mas diante daquilo que é involuntário, se aconteceu e eu não tenho como mudar a realidade, a minha atitude interior faz toda a diferença. Então Jesus, em João 10, diz: ninguém toma a minha vida, ninguém me leva ao caos, ninguém me leva à morte, ninguém me leva ao sofrimento. Mas se eles acontecem, eu dou a minha vida livremente. Ninguém me possui, ninguém se apodera de mim, da minha vontade, dos meus projetos, dos meus sonhos. Não, porque eu sou cristão. Então, Jesus é aquele que nos ensina a aceitar a condição humana, o erro, as desgraças, os sofrimentos, e depois dar um passo à frente, o passo da coragem. Meu irmão, minha irmã, será que nós estamos passando por um tempo de provação? Será que esse isolamento já está trazendo aquela que alguns chamam de quarta onda, outros chamam quinta onda, a onda dos problemas psíquicos, emocionais, a onda do pânico, do medo, da depressão, da ansiedade e tantas outras distorções, tantos outros transtornos? Nos voltemos para o Senhor enquanto é tempo. Nos voltemos para essa estabilidade, para este equilíbrio espiritual que Jesus está nos catequizando. Nos voltemos o quanto antes para a saúde espiritual do relacionamento com Deus, o relacionamento consigo e depois com o outro. Jesus dá a sua vida, Jesus abraça o sofrimento que lhe é involuntário, esse dá. Jesus vai ao encontro dos pecadores, Jesus come na mesa de cobradores de impostos, ladrões, Jesus perdoa a pecadora arrependida, Jesus se hospeda na casa de amigos, Jesus toca, Jesus cura, Jesus liberta. Esse é o relacionamento de Jesus com o outro. Jesus visa o bem. Então olha, se na sua casa, na sua rede social, no seu trabalho, o que os outros fazem é atacar, se o que os outros fazem é te tirar da fé, volte a Jesus. Não se prenda a esses rótulos, não se prenda a estas palavras de maldição. Ame, responda a dor com amor, responda o ódio com amor. No mundo tereis aflições, Jesus está dizendo, mas coragem, eu o venci. Jesus venceu. Amém? Quem está disposto a vencer com Cristo, diga eu estou disposto. Eu aceito a tribulação, mas eu a vivo com Jesus, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Salvador. Amém. Queridos, já que a maior pergunta que está circulando de um ano e pouco para cá é a pergunta por que Deus está permitindo tudo isso, então vamos trazer a experiência de Jesus para o nosso tempo de hoje. Sabe por que toda essa tribulação está chegando a este ponto? Porque já faz algumas décadas que o mundo está com mais propriedade ainda virando as costas para Deus. São João Paulo II, nosso querido Papa Bento XVI, já denunciavam o relativismo moral, já denunciavam o cientificismo, já denunciavam as ideologias, que mais e mais levam o ser humano a esta tentativa de criar um Deus à sua imagem e semelhança. É até curioso, parece até um deboche. A palavra diz que Deus nos cria à sua imagem e semelhança, mas o homem quer um Deus à sua imagem e semelhança. O homem quer para si o poder que é de Deus. O homem quer a autoridade para si que pertence a Deus. Então essas ideologias de gênero, então essas tentativas, tem pessoas que se pudessem não teria nenhum filho, teria meio, porque aí a metade de um filho dá menos trabalho do que o trabalho de um filho. Então infelizmente o mundo vem numa espiral de tanta desordem, de tantas decisões. Os papas, eles são corajosos em denunciar quando vem comunismo, socialismo de um lado, e depois
também um certo capitalismo, uma coisa selvagem, que enxerga o homem sob o prisma do dinheiro. São ideologias que vão tomando conta. Governos mundiais, agora está na moda isso, porque tem vários governos mundiais que querem simplesmente se unir, daí se une Estado, se une também entidades não governamentais, empresas riquíssimas, poucas empresas, eles querem ditar todas as normas da humanidade, e tirar de nós a liberdade do culto, tirar de nós o dom da liberdade, tirar de nós o dom da fé. Por tudo isso e mais um pouco, nós chegamos ao ponto de conhecer uma pandemia. Porque o ser humano, como diz um santo, quanto mais ele se distancia de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Então são esses homens infelizmente corruptos. Nosso querido Papa Francisco vai dizer, o problema não é ser pecador, o problema é ser corrupto. O problema é escolher a corrupção da vontade e manipular os outros para que eles caiam nessa mesma desgraça. Nós precisamos nos livrar, como dizia Jesus, dessa geração perversa. Então é sistemático. A pandemia, se veio de um laboratório, se veio de um animalzinho, se veio de mãos humanas, ou se só depois foi que se proliferou, a desordem do pecado original, a corrupção dos homens deste mundo, deu largas para que tudo isto viesse a acontecer. Mas padre, e assim nós vamos rezar, mas padre, mas com tudo isso, por que Deus permite tudo isso acontecer? Sabe por quê? Deus permitiu tudo isto para frear a nossa obstinação de cair na lama do mal. Nós estávamos numa espiral tão veloz, rumo às guerras, rumo à destruição da família, rumo à destruição da igreja. A Alemanha já está vivendo um cisma. O demônio vai tentando por fora, pelo mundo, mas também nas divisões internas da igreja. As bolhas, os grupinhos que se acham donos da verdade. O mundo já vinha nessa espiral de destruição. Então Deus, de maneira misteriosa, Ele permitiu todo esse drama para que a gente parasse um pouco, para que a gente pensasse, será que eu não estou levando a sensualidade, as seduções desse mundo, a ganância, a riqueza, a boa vida, como se isso fosse Deus? Será que eu já não estava amando mais os meus filhos, que é o próprio Deus, com todo o amor? Ainda bem que a maioria dos que nos acompanham está longe, né? Então eu posso falar e não vou apanhar por isso. Mas acontece que nós já há um tempo não tínhamos mais colocado Deus em primeiro lugar. Esta é a situação de hoje. Convido você a ficar de pé. Vamos rezar juntos então. No mundo tereis tribulações, aflições, é verdade. E Jesus há 2000 anos atrás ele já tinha falado. Mas coragem, eu venci o mundo. E nós acabamos de descobrir como que nós vencemos. Nós vencemos não nos compactuando com a corrupção desse mundo, mas nós vencemos vivendo as bem-aventuranças, dando a vida pelo outro, mas também nos relacionando e nos unindo ao Pai. O Papa Francisco, ele traz, isso foi profético, precisávamos disso. Profeticamente, o Papa Francisco por várias vezes comparou a igreja a um hospital de campanha. E um hospital de campanha só recebe pessoas que estão feridas. A igreja é esse hospital de campanha. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai colocando a mão no seu coração. Você que nos acompanha também pela rede Século 21. A igreja católica é este grande hospital de campanha, que está aqui disposta a receber todos aqueles que estão feridos, como está em Lucas no capítulo 10, o bom samaritano Jesus, ele percebe que tem uma pessoa, um homem jogado, morto no chão, ele tem compaixão, pega e leva para a hospedaria, trata com vinho, trata com óleo, mas ele leva para a hospedaria, e a hospedaria é a igreja.
Por isso repete comigo: Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, levanta a minha fé, me liberta de toda prostração, me liberta de todo desânimo, Senhor, porque nesta manhã eu quero me encher com esta boa nova. No mundo nós temos tribulações, mas Jesus venceu pela força do Espírito. Mas Jesus veio ao mundo para levantar os caídos, lhes devolver a dignidade. Amém. Ergue os seus braços com as nossas palavras agora espontaneamente. Vamos deixando que o Senhor nos levante de nossos pecados, de nossas feridas. Os sofrimentos são muitos, boa parte deles são involuntários, mas nesta pregação desta manhã, o Senhor, qual Pai misericordioso, Ele vem nos visitar como seus filhos pródigos, e Ele vem mais uma vez devolver a nós a alegria, a esperança, a dignidade, e é isso que nós queremos cantar, Senhor, nesta manhã. É disso que nós queremos nos apropriar, Senhor, nesta manhã, porque nós somos filhos amados. Nós entendemos nesta pregação que o Senhor não é o autor dos males. As tribulações são frutos do nosso pecado. O Senhor só sabe nos amar, o Senhor só sabe nos abraçar. Por isso você, meu irmão, minha irmã, que vive uma profunda crise de fé, que está se aproveitando dessa situação para não voltar à igreja. Há muitas pessoas nessa situação que nos acompanham. Cantemos esse cântico, nos deixemos abraçar pelo Pai, voltemos para Ele, porque Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio. Eu te levantarei. Ergue os seus braços agora. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Filho querido. Ergue os seus braços com confiança, com fé. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei. Vai se deixando atrair pelo amor de Deus. Darei novas vestes, filho Você que já passou por amado. tantas situações, tantas desordens, Restituirei enfermidades também, louve a Deus pela sua recuperação. E te atrairei. Receba essa nova veste. E te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Obrigado, Jesus, porque você prometeu nos levantar. Todos nós que estamos caídos, nós vamos levantar, nós vamos vencer. Coragem. Você disse, Jesus, que você venceu o mundo, e nós vamos vencer com você, Jesus. E o Senhor sempre nos perdoa, Jesus. O Senhor sempre está conosco. O Senhor disse que estaria conosco sempre, para nos levantar, para nos ajudar a vencermos todos os nossos fracassos, todos os nossos momentos difíceis, para nos consolar, para nos dar uma vida nova. O Senhor sempre está conosco, Senhor. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, Senhor. Fica conosco, sim, Jesus.
porque nós somos fracos e pobres. Aumenta a nossa fé, Senhor, a nossa esperança, para que nada nos perturbe, porque o Senhor está conosco e Ele sempre, sempre nos levantará e nos dará uma vida nova. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Sim, Senhor, nós queremos, meu Deus, nesta manhã, apoiados na força desta palavra, com a ajuda do ministério de música, dos instrumentos, nós queremos, Senhor, proclamar sobre a nossa vida este versículo bíblico maravilhoso, poderoso. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. E você que nos acompanha nesta manhã, você que está aqui no auditório da Rede Século 21, é palavra de Deus, não é palavra humana, não é palavra dos homens, mas é palavra de Deus. E da mesma forma que Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, o demônio, através da sua morte e ressurreição, nele também nós somos vencedores. São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos que nada poderá nos separar do amor de Cristo. E eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, o que está te afligindo, o que está machucando o seu coração, o que está roubando a sua coragem, a sua força, a sua fé. Eu quero proclamar sobre você nesta manhã a palavra de Jesus, esta palavra que é capaz de nos levantar. Você que estava caído, você que estava desanimado, você que não enxergava uma luz diante do problema em que você estava vivendo, o Senhor me mostra pessoas que vivem tribulações enormes e que aos olhos humanos parecem que estas tribulações não têm solução. Mas o Senhor está nos dizendo nesta manhã que Ele venceu o mundo e que Ele nos dá a sua coragem, que Ele está conosco. Por isso eu te peço, Senhor, nesta manhã, visita, meu Deus, cada pessoa que nos acompanha, Senhor, visita cada casa, Senhor, cada coração, meu Deus, cada um destes teus filhos e filhas que nesta manhã estão aflitos, estão angustiados, meu Deus, levanta-nos, Senhor. Nós queremos invocar o teu nome, nós queremos cantar esta canção na certeza de que o Senhor vai nos levantar, na certeza de que o Senhor vai nos renovar na fé nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, a fé é dom, a fé é graça, e se a fé é dom, se a fé é graça, peça neste momento: Senhor, levanta-me, meu Deus, Senhor, renova a minha fé, Senhor, dai-me um novo ardor, um novo vigor. Não deixe, Senhor, que esta pandemia, não deixe que este sofrimento deste tempo possa me abalar, Senhor, mas na força da tua ressurreição, levanta-me, Senhor, levanta-me pela força da tua palavra. E você pode cantar esta canção tomando posse, meu irmão, minha irmã, da graça de Deus, da potência de Deus que está entrando na sua vida, que está entrando na sua casa. Levanta-nos, Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã. Restitua, Senhor, a nossa coragem, meu Deus. Filho amado, isso, levante os seus braços, cante. filho querido, Mais uma vez eu te levantarei, proclame. eu te levantarei. Isso, cante com liberdade. Eu te levantarei. Filho amado, Filho amado, filho querido, filho querido.